Então, continuando com relação ao número de mols, eu coloquei aqui 3 recipientes, A, B e C, e eu pergunto qual dos recipientes tem maior quantidade de moléculas. Então, supondo que o A tenha 32 gramas de gás hélio, o recipiente B tem 32 gramas de hidrogênio, e o recipiente C tem 32 gramas de oxigênio. Supondo que os três têm 32 gramas de gás, só que um é hélio, outro é hidrogênio e outro é oxigênio. Nós sabemos pela tabela periódica que a massa molar do hélio, se vocês verem na tabela periódica, vai estar lá 4 gramas por mol. A massa molar do hidrogênio é 1, só que a gente tem 2, então vai ser 2 gramas por mol. A massa molar do oxigênio é 16, vocês podem olhar lá na tabela periódica, tá? Então, vai ser 32 gramas por mol. Bom, eu tenho 32 gramas de hélio, 32 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Eu quero saber qual deles tem o maior número de mols. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar de M maiúsculo AM a massa da amostra. Então, a nossa massa de amostra é 32 gramas, a massa da amostra é dada em gramas, certo? Nós vamos chamar de M maiúsculo a massa molar. Essa massa molar é um valor que já é tabelado e cada substância química, né, uma tabela periódica, tem a sua massa molar, tá? E a massa molar é grama por mol. Para nós descobrirmos a massa molar, aliás, o número de mols de cada uma dessas aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que para calcular o número de mols, basta pegar a massa da amostra e dividir por sua massa molar. Bom, para mim saber para saber o número de mols que eu tenho de hélio, basta eu pegar a massa da amostra, que é 32 gramas, dividido pela massa molar, que é 4 gramas por mol. Isso vai dar que eu tenho 8 mols de hélio. Para saber a massa molar do hidrogênio, basta pegar a massa dele, da amostra, 32, dividir por 2, né, gramas por mol, e nós vamos ter 16 mols. E para saber o número de mols do C, né, que é do oxigênio, vamos pegar 32 gramas por mol, 32 gramas, desculpa, e dividir por 32 gramas por mol, e nós temos que tem 1 mol. Então, eu tenho 1 mol de oxigênio, 16 mols de hidrogênio e tenho 8 mols de hélio. Então, a massa dos 3 recipientes, o que tem mais número de mols é o recipiente B, que tem 16 mols. Aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 8 mols, certo? Então, para calcular o número de mols, basta pegar a massa da amostra e dividir pela massa molar, certo? Então, aqui a gente já tem. Então, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Massa da amostra dividido pela massa molar. Bom, tem outras maneiras de estar calculando o número de mols. A gente também pode determinar o número de mols dividindo o número de moléculas pelo número de Avogadro. Então, N a gente vai chamar de número de moléculas. E a gente já sabe que Na é o número de Avogadro, que é uma constante. Então, também podemos determinar o número de mols através do número de moléculas. Vamos supor, eu tenho 12,04 vezes 10 na 23 moléculas e divido pelo número de Avogadro, eu vou ter que o número de mols é 2, por exemplo, tá?
Tem que cuidar que pode confundir, né? Porque um aqui é N, outro aqui é o NA, aqui é M, a M, que é massa da amostra, sobre o M maiúsculo é a massa molar. Então, essas coisas tem que cuidar um pouco, porque acaba mesmo dando uma confundida. A gente pode também determinar ainda a massa molar pela fórmula que a massa molar vai ser igual a massa de uma molécula multiplicado pelo número de Avogadro. O que seria isso aqui? Por exemplo, eu sei que a massa de uma molécula de hidrogênio é 2 gramas. É 1 grama, aliás. Se eu tenho H2, eu tenho 2 gramas por mol. Então, isso aqui seria o 2, né? Vezes o número de Avogadro. Então, esse M aqui a gente chama de massa de uma molécula. Tá? E a gente já sabe que N é o número de Avogadro, né? O mesmo. E esse M é a massa da amostra, tá? Então, sobre o número de mols é isso. Então, a gente pode determinar desta forma, massa da amostra dividido pela massa molar, através do número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, e a gente pode também determinar a massa molar pela massa de uma molécula vezes o número de Avogadro, certo?